Esperamos a Constituição como o vigia espera a aurora. Bem-aventurados os que chegam. Não nos desencaminhamos na longa marcha. Não nos desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras e comprometedoras. Ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E há uma luta ao longo da história da humanidade pela afirmação de direitos. Ou nós temos uma sociedade de direitos ou uma sociedade da barbárie. A promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988 simbolizou o fim de um período obscuro da história do país. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Nos anos seguintes ao golpe militar, o regime autoritário havia imposto profundas modificações na Constituição de 1946, então vigente. Atos institucionais restringem direitos e garantias. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Com a exaustão do regime militar e o processo de abertura política, os movimentos de resistência democrática se mobilizam na luta por direitos e garantias. A ideia de uma nova Constituição é incorporada pelas forças que elegeriam Tancredo Neves, o primeiro presidente civil em 21 anos de ditadura. Porém, a trágica morte do presidente eleito parecia o último obstáculo no caminho da Constituinte. 4 meses após a sua posse, o presidente Sarney envia uma emenda constitucional ao Congresso, convocando a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda determinava que os parlamentares eleitos em 1986 seriam responsáveis pela elaboração da nova Carta Magna do país. 86. Direitos é uma condição de vida, direito é uma prerrogativa do ser humano. E esse processo, ele desembocou na Constituinte, da qual eu participei, porque após o período da ditadura militar, e eu fui preso político durante 5 anos, e ao sair da cadeia, na época da ditadura militar, eu saí no meio da luta pelos direitos humanos. A primeira grande batalha, antes da anistia, foi a denúncia da violência contra os direitos humanos. E, nesse sentido, a gente deve fazer uma homenagem especial à figura de Dom Paulo Arnes, que eu estava aqui em São Paulo como preso político, e ele levantou, com os familiares, com os advogados, a questão dos direitos humanos, a denúncia das torturas e dos direitos humanos. Então, quando vem o processo de democratização, esse processo de democratização, apesar de ter sido tutelado por uma negociação pelo alto, que essa é uma das características também do Estado brasileiro, muda-se pelo alto para não se mudar profundamente, essa questão extrapolou os limites da negociação. Os comitês de anistia, os comitês de direitos humanos, a denúncia do desaparecido, das violências e tal. Então, a Constituinte, quando entrou a discussão dos direitos, ela trazia uma cultura, um movimento, uma pressão, uma espécie de contra-hegemonia, da hegemonia ditatorial a favor dos direitos humanos. E
nesse sentido é que a Constituição de 88 foi a mais avançada da história das constituições brasileiras em caracterizar, configurar os direitos enquanto uma prerrogativa constitucional. Em primeiro lugar, porque esse debate estava posto na sociedade. E a sociedade que vivia um momento de mobilização, apesar da derrota da campanha das diretas, apesar da morte do Tancredo, apesar da ida ao colégio eleitoral, apesar do fracasso do Plano Cruzado, havia uma movimentação na sociedade por mudanças. E entre as bandeiras de mudanças estava a questão dos direitos. E a questão dos direitos implicava em direito à vida melhor, direito ao emprego, direito ao trabalho, direito à terra. E na unificação desses direitos, a questão dos direitos humanos juntava, agregava, solidificava. Por isso que a Constituição ela é aberta com o capítulo dos direitos e garantias, inclusive os princípios fundamentais, desde o preâmbulo aos princípios fundamentais, depois entrando nos princípios da fundação da República, a questão dos direitos humanos, a questão da cidadania, ela é constituinte, ela é a razão fundante da própria Constituição. E no artigo 5º, que trata especificamente dos direitos individuais, ela introduziu direitos que hoje são relativizados e precarizados, mas foi um grande avanço. Primeiro, os direitos como cláusula pétrea, isto é, direito não pode ser alterado nem por uma reforma constitucional, nem por uma emenda constitucional. E se introduziu nesses direitos a questão da presunção da inocência, a questão da preservação da imagem e da dignidade, a questão do direito à criação, a questão do fim da censura, a questão do habeas data, a questão do habeas corpus, a questão da ação direta de inconstitucionalidade por entidades nacionais, a questão da prerrogativa de reconhecimento do ser humano, seja enquanto ser humano coletivo, não apenas o ser humano enquanto indivíduo isolado, mas enquanto figura coletiva como portadora de direitos. Isso é a marca fundamental do artigo 5º. Mas se avançou para uma ideia de que os direitos humanos, eles avançaram para uma nova geração de direitos. Foi quando nós introduzimos no debate da Constituição o artigo 7º, que os direitos humanos é basicamente os direitos individuais, é artigo 5º, e vem o artigo 7, que são os direitos sociais. E antes dos direitos sociais, é importante colocar que vem a questão do conceito de direitos sociais. O conceito de direitos sociais, ele passa a entrar na Constituição de 88 como cláusulas pétreas, isto é, o direito à relação de emprego, o direito coletivo dos trabalhadores, o direito a férias, o direito a repouso, o direito ao fundo de garantia, o direito à dispensa imotivada, passa a ser direitos imutáveis, inclusive por emenda constitucional. Por isso, inclusive, que esse artigo 6º, que dá essa conotação dos direitos sociais, ele está sendo violentado pela precarização, pela terceirização e pela reforma da CLT. E, avançando para o artigo, particularmente da função do Estado em garantir os direitos políticos, ele também constitui um avanço muito grande, porque a ditadura negava os direitos políticos, cassação de direitos, cassação de mandato, cassação de estabilidade no emprego, cassação de dirigente sindical, cassação de opositores ao regime, e neste artigo 7, esses direitos são colocados como um elemento fundamental relacionado. Veja bem, eu estou relacionando direitos individuais, direitos sociais, estou relacionando com direitos políticos e, numa questão até mais ampla, com os direitos à nacionalidade. Esses direitos políticos envolvem o direito à nacionalidade, o direito a ter pertencimento no país, o direito a ter
uma sociedade de direitos. Esta questão foi um debate intenso na Constituinte. Em primeiro lugar, porque a Constituinte ela trabalhou com duas vertentes. Uma era a vertente institucional, que era os deputados e senadores, a outra vertente era a pressão da sociedade. Inclusive porque com 30 mil assinaturas, as entidades nacionais podiam apresentar emendas constitucionais. Então, muitos artigos que estão aqui são artigos que vieram de emendas populares. Isso foi fundamental para que aquele movimento por direitos que vinha da denúncia da ditadura e da transição controlada e segura, ela fosse rompida por pressão da sociedade, por pressão popular. Nesse debate, quer dizer, nós colocamos claramente que a razão de ser do Estado, a razão fundante do Estado era garantidora de direitos. O Estado tem que ser um garantidor de direitos e a função dele é de garantia. Portanto, o discurso reacionário, liberal de que a Constituição não cabia no país, é exatamente porque pela primeira vez a gente colocou o povo na Constituição. Por isso que é correto falar em Constituição cidadã. Agora, esse processo envolveu algumas polêmicas muito sérias. Em primeiro lugar, a polêmica sobre a tortura. No caso da tortura, houve uma decisão de criminalizar a tortura. Isso está no artigo 5º, a criminalização da tortura. Agora, a criminalização da tortura, ela foi criminalizada como crime inafiançável e imprescritível. Mas imprescritível, inafiançável e suscetível de graça e anistia. Mas nós perdemos a palavra imprescritível. Isso foi a voto na Constituinte, no plenário nós perdemos. E perdemos também porque se juntou na conceituação de crime contra a tortura o crime de tráfico de droga e o crime de terrorismo. Quer dizer, sempre a direita não negava que era necessário criminalizar a tortura, mas ela queria diluir essa questão misturando com o crime de terrorismo e com o crime de tráfico de droga. Mas mesmo assim nós tentamos colocar a palavra imprescritível. Todo esse debate que acontece até hoje na Justiça sobre a tortura como crime contra a humanidade teve como palco a Assembleia Nacional Constituinte nesta palavra imprescritível, que é exatamente o que dá o artigo 43, o inciso 43 do artigo 5º, que vocês podem ver na capitulação, no capítulo aqui dos direitos e garantias. Esse processo, veja bem, ele se desenvolve mais em seguida nos artigos dos direitos sociais, da função das políticas públicas, quando além da proclamação e da garantia dos direitos, a Constituição produziu uma visão do Estado do bem-estar social, que é incorporar os direitos na sua última geração, como se fala, que é a questão social, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde, o direito a uma previdência básica com piso e com teto, o direito à assistência social com piso e teto. É uma ideia de que o Estado do bem-estar social ele se organizaria com 5 cláusulas pétreas: direitos individuais, direitos sociais, direitos à saúde, direito à assistência social, direito à previdência e direito à educação. 6. Essas 6 cláusulas pétreas constituem uma concepção pela primeira vez na história das constituições brasileiras, o Estado do bem-estar social. Esse Estado do bem-estar social já sofreu um grande ataque com a emenda, com a PEC 95, a chamada PEC do teto, a PEC do fim do mundo. Sofreu um segundo ataque com a terceirização e com a precarização e a mudança na CLT. E o terceiro ataque pode se concretizar se não houver muita luta, que é a questão da reforma da Previdência, porque se quebra o teto e o piso. E ao se quebrar o teto e o piso, você elimina a garantia básica do cidadão, da cidadã, ter um patamar de vida com dignidade. Por quê? E eu volto a essa palavra dignidade porque
na introdução da Constituição, os princípios fundamentais da Constituição é a dignidade da pessoa humana. Os princípios fundamentais da Constituição estão os valores sociais do trabalho. Os princípios fundamentais da Constituição são, da República Federativa, os direitos e garantias individuais. E olha bem, os direitos e garantias individuais impede que se mude a Constituição por emenda constitucional, que é o artigo 60, parágrafo 4º. Você não pode nem fazer emenda constitucional, é a chamada cláusula pétrea. Portanto, a presunção da inocência, sentença transitada e julgada, e não em segunda instância, são cláusulas pétreas, não pode ser mudado nem por emenda constitucional, nem muito menos com decisão judicial. Então, hoje, a Constituição de 88 está sendo precarizada, está sendo mitigada por uma ação de eliminação daquilo que foi a marca fundamental da Constituição Cidadã, que são aquelas 6 cláusulas pétreas dentro de uma visão ampla dos direitos. Então, veja bem, a Constituição de 88, ela ao garantir os direitos individuais, ela ampliou, ela estendeu essas garantias aos direitos sociais, aos direitos políticos e à função do Estado para garantir, através de políticas públicas, a execução, a viabilização desses direitos. Por isso que foi uma grande vitória na experiência nossa de governo, do Lula e da Dilma, ter colocado 60 milhões de pessoas no orçamento. O que significa isso? Pessoas que entraram no orçamento com Bolsa Família, Ciência Sem Fronteira, ProUni, Cisterna, Pronaf, irrigação, através de medidas orçamentárias. Em vez do orçamento servir apenas para valorizar os títulos de quem aplica no mercado financeiro, o orçamento passou a beneficiar, somando todos os programas sociais, em torno de 60 milhões de pessoas, que foi a maior experiência de distribuição de renda no Brasil. Isso é a aplicação da Constituição. Então, a direita e a classe dominante sempre usou o discurso que a Constituição provocava a ingovernabilidade, que o Brasil não cabia dentro dela e que ela tinha que ser alterada. Não é por acaso que essa Constituição sofreu, particularmente nessa área dos direitos ampliados, mais de 100 emendas. Sofreram 2 grandes movimentos de emendamento, que foi no governo Fernando Henrique Cardoso e no governo golpista do Temer. E agora está sofrendo um outro ataque com a emenda da Previdência, depois da emenda 95, que foi a PEC do teto. Então, eu acho que a questão central para a gente fixar nesse debate nosso, nessa aula, é a importância estratégica da questão dos direitos. Não há sociedade humana civilizada e democrática sem direitos. Sem direitos há a barbárie, é a selvageria, é o vale-tudo. Porque o sistema capitalista, principalmente na sua forma neoliberal, ele considera que as pessoas que não têm emprego, as pessoas vulneráveis, as pessoas excluídas, as pessoas que não têm moradia, as pessoas que vivem na rua, não são coisas. Nós partimos da ideia que sem direitos, e o Estado tem que garantir esses direitos. Por isso que para essas pessoas monta-se um aparato de segurança, com morte, com atentados, com violência, porque são pessoas descartáveis. A questão dos direitos é fundamental, porque na sociedade humana não existe pessoas descartáveis, as pessoas não são coisas, as pessoas não são número, as pessoas têm sentimento, as pessoas têm sensibilidade, as pessoas têm alma, as pessoas têm corpo, as pessoas têm necessidade. E neste ponto, nós ampliamos uma ideia de direitos, o direito à comida e o direito ao emprego. É tão radical como o direito a combater o preconceito, e é pela primeira vez nas constituições brasileiras se criminalizou o racismo como crime inafiançável e imprescritível nessa Constituição. Então, o direito à diversidade, o direito à pluralidade, o direito das mulheres, o direito da comunidade LGBT, o direito da comunidade
quilombola, o direito dos índios, o direito ao meio ambiente, o direito à cultura, é uma concepção ampla de uma sociedade de direitos. O direito não é um rabicho, não é um adendozinho, não é um apêndice. Os direitos é a razão fundante de uma sociedade democrática, civilizada e justa. Eu acho que essa é a ideia fundamental que eu queria deixar claro para vocês aqui. É claro que quando a gente fala que a Constituição não é um documento jurídico, é um documento político. Isso foi produto de enfrentamento, de mobilização, de negociação e de confronto. E ela produziu um pacto político na rua, nas greves, no movimento da caristia, na luta pela reforma agrária, nas denúncias das torturas, na aliança com a igreja, na aliança com o movimento sindical e na aliança com figuras liberais que tiveram uma postura muito digna. E eu não podia deixar de lembrar aqui a figura de um Teotônio Vilela, que foi muito importante nessa questão da ideia dos direitos como relator da lei da anistia. É claro que a anistia foi muito importante, mas como é da característica da classe dominante, ela sempre tenta, vamos dizer assim, fazer uma mudança para que nada mude. Concede a anistia, mas ao mesmo tempo estabelece uma anistia para aqueles que cometeram crime contra os direitos humanos. Mas é um processo em que a gente combina avanços e com uma perspectiva de ter uma sociedade justa, fraterna, civilizada, uma sociedade em que a igualdade, a liberdade, ela possa estar nas relações. Não é a sociedade do medo, não é a sociedade do ódio, não é a sociedade da intolerância, não é a sociedade da bala, não é a sociedade do medo e da morte, é a sociedade em que os humanos se relacionam dentro da pluralidade. E a pluralidade, inclusive, é um dos pontos essenciais desses direitos, conforme foi capitulado dos direitos que fundamentam a Constituição de 88. Eu acho que isso é muito importante como uma luta atual. A luta pelos direitos humanos, ela é atual, ela é transformadora e ela tem que se incorporar na agenda do movimento sindical, do movimento popular, dos diretórios, dos partidos, das entidades, do movimento social. Ela é horizontalizada, ela é uma luta que permeia, ela é transversal, porque nós não podemos separar a luta. Luta por comida está vinculado com a luta por direitos humanos, a luta por emprego, a luta pela reforma agrária, a luta pela educação, a luta por uma saúde, a luta pela assistência. Isso está vinculado com os direitos, porque os direitos humanos são transversais, são horizontalizados e faz essa ligação com uma visão de uma sociedade humana, democrática, civilizada e humanista.